Pega a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, verso 45. Nós vamos ver a última parábola. Eu sei que estamos vendo muitas parábolas, isso soa para alguns como sendo algo inusitado, diferente, fora do seu hábito, mas é a palavra de Deus. A tendência das pessoas é ignorarem as parábolas e com isso estão perdendo sérias advertências da palavra de Deus. Mas muitos ignoram essas parábolas de Mateus porque eles não possuem a chave para abri-las. Então elas permanecem obscuras para eles. Mas quando você compreende a questão de ser salvo e de herdar a recompensa, aí fica fácil você entender as parábolas. São coisas distintas. A salvação é para uma coisa, o reino é para outra. A salvação é ligada com a vida eterna, com o inferno, a condenação e a salvação, mas o reino está ligado com a recompensa. Seremos julgados pelas obras. Salvação é pela fé, o reino é pelas obras, né? Da salvação se exige apenas que você creia, mas para o reino a obediência é fundamental. As obras são vitais. Então são coisas distintas. E nós poderíamos estudar com você aqui as qualificações para entrar no reino, e irmos para Apocalipse e vermos em cada epístola daquelas, de Apocalipse capítulo 2 e 3. Eu considero que você faça isso, inclusive. Ali está a qualificação do vencedor em cada uma delas. As condições do seu vencedor em cada uma delas. Condições essas que se aplicam para todos nós. Para cada um de nós. Mas eu queria ver ainda uma última parábola com você, em Mateus capítulo 24, verso 45 até o 51, que diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Na parábola dos talentos, o Senhor confiou o que, meus irmãos? Confiou os seus bens. Está escrito lá. Olha lá, verso 14. O Senhor chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Mas nessa parábola aqui, ele confiou o quê? Os conservos. Ou seja, Deus mandou uns cuidarem de outros. Que coisa séria isso, hein? Será que também não são bens do Senhor? São também. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mais uma vez choro, mais uma vez ranger de dentes. O que significa essa parábola? Na parábola do servo fiel que nós estamos aqui, nós encontramos a ênfase de servir ao Senhor, servindo os irmãos. Porque a primeira coisa que nós lemos aqui é que o Senhor confiou os conservos, não é? Então, isso produz em nós uma maior responsabilidade ainda. Você não ganhou apenas talentos, coisas para você lidar. Você ganhou também irmãos. Então, na medida em que nós crescemos em Deus, espontaneamente nós vamos desejar servir os irmãos. E quanto mais nós servimos os irmãos, mais nós crescemos e alcançamos maturidade em Deus. Então, vamos dividir essa parábola em duas partes. A primeira parte é o trabalho do servo, e a segunda é o tratamento do servo. Então, a primeira parte, o trabalho e a recompensa do servo. Verso 45 até o 47. Primeira coisa, o texto diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Aqui nós vemos que há uma casa onde esses servos trabalham. Que casa é esse? Que lugar é essa onde os servos estão? Essa casa se refere à própria igreja. A palavra do Senhor diz em Hebreus 3: Cristo, porém, como filho em sua casa, a casa a qual somos nós. Hebreus 3,6 diz. E 1 Timóteo 3,15 diz: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então diga: a igreja é a casa de Deus. E significa que o prédio é a casa de Deus, irmãos? Hebreus fala: a casa somos nós. Não é o prédio que é a igreja. O prédio é o lugar que nos reunimos.
A casa de Deus, somos nós, a igreja. Segunda coisa que nós vemos, a incumbência do Senhor. Qual foi a incumbência que o Senhor fez no verso 45? O Senhor chamou o servo fiel e prudente e confiou a ele os seus conservos. E o Senhor disse: você vai cuidar desses outros aqui. Você vai cuidar desse grupo. Isso nos fala de autoridade que é confiada a ele. Autoridade que é dada a ele. Não significa que a parábola seja relacionada apenas com pastores, com líderes, não é? Nós precisamos entender que cada membro da igreja, ele deve submeter um ao outro, e ele possui uma esfera de autoridade. Mas é indiscutível também que essa parábola se refere, em primeiro lugar, aos líderes, aos pastores. É por isso que eu fiz questão de compartilhar essa parábola com você. Porque essa parábola diz respeito a mim como pastor. Diz respeito a você como pastor e como líder. A palavra do Senhor fala que para os membros da igreja, Deus confiou talentos, bens, todos receberam. Todos. Mas apenas alguns foram levantados para cuidar dos seus conservos. O que é o conservo? É aquele que serve junto comigo. Então, eu sou servo. O Júlio é conservo. Nós dois servimos a Deus, mas Deus me mandou cuidar do Júlio. É isso que poucas pessoas percebem, que Deus tem mandado alguns cuidarem de outros. Deus tem levantado alguns para cuidar dos seus conservos. Isso nos fala de exercer autoridade para apacentar, para cuidar. O texto até fala mais. O texto diz: o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento. O que é o sustento? O sustento nos aponta para o ministério. Claro que todo crente é um ministro. Todo crente tem ministério. Mas é evidente que alguns têm um ministério específico de alimentar o rebanho. Tem uma esfera de responsabilidade. O líder recebe um grupo. O discipulador recebe um grupo de grupos. Mas um pastor recebe um rebanho inteiro. E qual que é a função principal desse servo? É dar o quê? Alimento. É dar sustento. É para isso que você está aqui. Então, quando ganhamos alguém para Cristo, nós recebemos a incumbência também de cuidar dele espiritualmente. Então, ganhar é o trabalho prioritário. Evangelizar é o trabalho prioritário, mas não é o único. Usando a ilustração do edifício, para que possamos edificar a igreja, primeiro temos que sair lá fora e ganhar o material e trazê-lo para cá. Mas uma vez que nós temos o material, nós precisamos agora de edificá-lo, de colocá-lo na função, na posição, não é? Então, a obra do Senhor para nós inclui coletar o material e depois edificar os irmãos. Para usar a ilustração da família, do servo, nossa função é dar comida na época certa, é dar sustento. Esse é o seu trabalho principal. Você é indesculpável diante de Deus se você não dá comida para o seu rebanho. Pastores vão prestar conta diante de Deus porque não dão comida para o seu rebanho. Alguns de nós prestaremos conta diante de Deus porque damos comida errada para o nosso rebanho. Você sabe, eu tenho um casal da nossa igreja. Hoje o filho dele acho que já tem 17, 16 anos. Mas eu me lembro, quando eles se casaram, eu também era recém-casado, e eles tiveram filho antes de nós. Mas eles eram tão tapados, tão broncos, que eles quase mataram o primeiro filho deles. O que eles fizeram? O menino, recém-nascido, eles fizeram uma mamadeirona de maisena e tacaram na goela do garoto. E o menino, claro, tomou tudo. Mas quase morreu. Quase morreu. Tudo por quê? Porque o pai e a mãe não sabiam alimentar o filho que tinha. Rapidamente foram lá, fizeram o tratamento, lavagem, tudo que tinha que fazer. O menino está aí hoje, forte. Mas eu nunca me esqueci dessa barbaridade. Pessoas que dão feijoada para quem não tem condição de digeri-la ainda. Isso é sério. Mas o mais sério é aquele que deixa a ovelha morrer de inanição. É você que tem a função de dar comida para ela. É você que tem que assisti-la, despertar nela o apetite, despertar a vontade de comer.
para que ela seja fortalecida em Deus. Isso é a parte vital do nosso ministério. É uma exigência de Deus sobre nós. Todo crente precisa ter uma experiência de salvação, evidente, de ser cheio do Espírito, claro, mas nada substitui o nutriente da palavra de Deus. E somos nós que servimos a mesa. Existe aquele servo que ele cuida da despensa, a Bíblia chama ele de dispenseiro. Esse servo somos nós. Nós, como dispenseiros, vamos até a despensa e trazemos o alimento apropriado para fazer a comida apropriada e fazemos da maneira que é gostosa, que é cheirosa, que é atraente para aqueles que precisam de receber. Ô irmãos, mas quantos lugares hoje em dia no meio da igreja que é um deserto, não há comida alguma? Quando aparece alguma coisa, por menor que seja, todos começam a ficar ávidos para receber. Não tem como você ser um vencedor se você não é nutrido apropriadamente. Por isso, essa é a primeira responsabilidade. Terceira coisa que nós vemos é a exigência do Senhor. A Bíblia fala no verso 45 que o servo tem que ser fiel e prudente. Lembra das virgens? Tinha nécias e tinham prudentes. Prudente também pode ser traduzido como sábio. Sábio é aquele que entende o tempo e o modo, diz Eclesiastes. Para servir a Deus, tem que saber o tempo e o modo de servir, o sustento devido para os nossos conservos. A fidelidade é para com Deus, irmãos, mas a sabedoria deve ser para com os nossos irmãos. É para com ela que nós aplicamos. Segunda parte da parábola. Não, tem um outro ponto ainda. A recompensa. O verso 47 diz: em verdade vos digo, se ele for fiel, que quando o Senhor voltar, lhe confiará todos os seus bens. Então o Senhor está dizendo, se nós cuidarmos bem dos nossos irmãos, quando ele voltar, ele vai nos confiar todos os seus bens. Isso nos fala de quê? Da recompensa do milênio. Quando é que ele vai voltar? A Bíblia fala então, já falei para os irmãos, no final da grande tribulação, ele vai vir nas nuvens. E quando ele voltar, vai estabelecer o seu reino. E Mateus 16 diz que esse vai ser o tempo em que ele vai retribuir, vai distribuir o galardão para cada um segundo as suas obras. Portanto, essa parábola aqui é uma parábola que se refere ao tempo do milênio. Será o tempo em que esses servos vão, por causa da sua fidelidade, receber a recompensa. Hoje nós estamos encarregados de fazer uma pequena obra. Nossa obra hoje é tão pequena, comparada com aquela que o Senhor vai nos incumbir naquele dia. Entende? O talento que você recebe, o conservo que Deus manda você cuidar, porque você aprendeu nessas duas aulas que o nosso trabalho envolve dois lados. Por um lado tem o talento que eu recebi e devo multiplicar. Por outro lado eu tenho os meus irmãos, talvez irmãos mais novos, irmãos que são os bebês no Senhor, que o Senhor diz que Ele me confiou para eu cuidar. O Senhor está dizendo, Ele me confiou para eu cuidar. É interessante que quando o Senhor pergunta para Pedro, lá em João 21, se Pedro ama, o Senhor fala para ele, Pedro, tu me amas? E quando Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo, o que o Senhor diz para ele? Então apacenta as minhas ovelhinhas. Em outras palavras, se você de fato é um servo fiel, se você ama o Senhor, você vai expressar isso cuidando das pequenas ovelhas do Senhor. Por isso, igreja, onde os crentes são egocêntricos, preocupados apenas consigo mesmo, não estão interessados nas dificuldades do irmão, não querem lutar a guerra dos irmãos, não têm encargo para cuidar daqueles que o Senhor nos tem confiado, são igrejas que vão prestar conta diante de Deus. Essa história da porta ser aberta no fundo, isso tem dois lados. Às vezes nós queremos fechar a porta, porque não queremos que ninguém saia, mas tem pessoas que passam por nós que não nasceram de novo, não se converteram, não tiveram experiência com Deus. Essas de fato não vão ficar. Mas muitas vezes a porta aberta significa que não há cuidado nenhum. E até mesmo aquelas que são genuínas, filhos que o Senhor nos tem dado, estão passando por nós, estão se perdendo, estão perecendo, porque nós não temos sido encontrados fiéis diante do Senhor. Veja como é sério isso. Uma igreja de vencedores é uma igreja que consolida, uma igreja que cuida, uma igreja que guarda. Isso é nossa responsabilidade. Mas não é só do pastor, lembra? Não é só o pastor que ganhou o conservo para cuidar. Também o discipulador, também o líder. E até dentro da célula, às vezes um irmão ganhou um outro para ele cuidar, para ele consolidar. E essa parábola, portanto, trata a respeito dessas pessoas.
E se somos encontrados fiéis, cuidando dos talentos e cuidando dos nossos conservos, e esse é o trabalho básico nosso, então o Senhor, quando Ele vier, vai nos confiar todos os seus bens. E lembra, o nosso trabalho hoje é só um pequeno treinamento, querido. Esse não é o trabalho definitivo seu. É mais ou menos, já falei para os irmãos esses dias, é mais ou menos aquilo que eu faço com as minhas filhas, enquanto elas são pequenas. O meu alvo é que as minhas filhas se tornem mulheres maduras, mulheres de Deus, que vão ter a sua casa e a sua vida. Mas para isso elas têm que ser treinadas. E como é que eu as treino? Nas pequenas atividades que elas fazem em casa. Limpando o quintal, limpando o quarto, lavando o seu próprio banheiro, aprendendo a organizar o seu guarda-roupa. Às vezes elas não fazem tão bem. E alguém pode pensar, mas então é isso que vão fazer? Esse é o meu alvo para elas? Não. É que se elas forem encontradas fiéis nessas pequenas coisas, elas vão ser qualificadas para coisas maiores que virão. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito, irmãos. Essa é a promessa de Deus. Você crê que isso é verdade? Eu creio que isso é verdade. Mas essa não é a parte mais difícil da parábola, não é verdade? A parábola, a segunda parte dela é que deixa alguns preocupados e angustiados. Qual que é a segunda parte? A partir do verso 48, o Senhor começa a falar daquele servo mau. Então nós temos na igreja servos fiéis, prudentes, sábios, que dão alimento a seu tempo para os seus conservos, seus irmãos em Cristo. Mas infelizmente também existe aquele servo, verso 48, que é mau. Existe o servo que é mau. Então, esse servo que é mau, que é infiel, ele é crente? Eu creio que sim. Pelos mesmos motivos que as virgens nécias eram crentes, e que aquele servo que enterrou o talento também é crente. Quais são os motivos? Primeiro, o servo infiel está incluído entre os servos, mencionado no verso 45. Então o Senhor tem muitos servos, estão todos lá. Alguns são prudentes, outros são infiéis. Segundo, o servo infiel chama o Senhor de meu Senhor. Não é assim que ele fala no verso 48? Meu Senhor demora-se. Meu Senhor vai demorar a voltar, então eu vou aprontar todas agora. Então ele mesmo chama o Senhor de meu Senhor, o que indica que ele tinha um relacionamento com o Senhor Jesus. É um servo comprado que se relaciona. Terceiro, o servo infiel, ele também crê no Senhor e também espera a sua volta, porque ele diz, meu Senhor demora. Ele não disse, meu Senhor não volta mais. Ele falou isso? Meu Senhor não volta, eu não creio que ele volta. Ele falou apenas o quê? Está demorando, ele não vai voltar agora. É só isso que ele disse. Vai demorar a voltar ainda. Mas ele crê que vai voltar. Ele tem essa fé, não é verdade? E ele até espera. Qual foi a falta desse servo infiel? Qual foi a falta dele? Foi pensar que essa demora era a oportunidade, a ocasião para ele aprontar em casa. Você sabe, nós temos filhos fiéis e filhos infiéis. E o filho infiel, quando o pai e a mãe viajam, deixa a casa por conta dele, corre sérios riscos da casa dele voltar e a casa está de perna para cima. Qual que é o sonho de alguns filhos? É o pai e a mãe viajar. É ou não é? O sonho de alguns filhos é ficar sozinho em casa. Por que ele quer ficar sozinho em casa? Porque ele não é filho? Porque ele é um filho falso? Hã? Por que ele quer ficar sozinho em casa? Porque ele é cheio de fantasias. E ele sabe que o pai e a mãe é um limite terrível na vida dele. Então ele quer oportunidades para ele poder se esbaldar. Esse servo também enxergou nessa situação uma grande ocasião para isso. Que coisa, hein? Outra coisa. Esse servo era crente por um motivo muito básico. Como é que o Senhor poderia confiar os conservos a um servo infiel? Como? Como que o Senhor poderia pegar as suas ovelhinhas e entregar na mão do lobo? Tem sentido isso, irmãos? Não. Alguém fala, mas o Senhor não sabia que ele era lobo. O Senhor sabe tudo, irmãos. O Senhor sabe quem é dele e quem não é. O Senhor conhece os que são dele. Conhece ou não conhece? O Senhor conhece. Então ele não iria confiar as suas ovelhinhas, os seus servos, para aquele que é infiel. É só você lembrar, eu já falei na última reunião. Ser infiel é diferente de ser falso. Tem servo que é infiel, tem outros que são falsos, não são servos. São lobos vestidos de ovelha. Mas a parábola aqui não é a respeito destes, mas a respeito daquele que apenas que é infiel. Todavia, muitos argumentam que ele era infiel.
Qual que é o argumento que normalmente se usa para dizer que ele não era crente? Que o servo infiel não era crente? Primeiro argumento, o argumento da conduta. O texto diz que ele começou a comer e a beber com ébrios e a espancar os seus irmãos. Alguém pode perguntar, peraí, um crente pode comer e beber com ébrios e ainda espancar os irmãos? A resposta é muito simples. Um crente regenerado ainda é capaz de fazer qualquer pecado que o incrédulo faz. Ele é capaz de fazer. Não deveria, mas ele é capaz de fazer. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5, nós temos um homem que cometeu adultério com a madrasta. Mas Paulo fala, entrega o corpo dele para o diabo, para que o espírito seja salvo. Ele era salvo, ele era crente, mas cometeu algo terrível. Então a conduta desse servo infiel aqui é que torna ele infiel. E alguém pode dizer, um crente verdadeiro não faz isso. Infelizmente, faz, irmãos. Os irmãos há de convir comigo que às vezes acontece ter servo infiel que faz isso. Segunda coisa, o seu julgamento. Muitos argumentam que ele teve a sorte junto com os hipócritas. Não está assim no verso 51? E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Portanto, ele não é salvo. Se ele foi contado com os hipócritas, é porque ele é hipócrita também. Olha, eu posso concordar com você que o servo infiel, ele tem um comportamento cheio de hipocrisia. Se o comportamento está cheio de hipocrisia, o que é hipocrisia? Vida dupla. Vida dupla. Aqui na frente dos conservos aqui, ele é de um jeito. Na frente, lá fora, ele é de outro jeito. Então ele está sendo hipócrita. Se você tem uma vida dupla, cheia de hipocrisia, então você vai ter uma disciplina semelhante àqueles que são hipócritas de verdade. Entendeu o que eu estou dizendo? É isso que significa o texto. O tratamento vai ser semelhante, mas não vai ser o mesmo. Terceira coisa, a punição. A punição dele é a mesma que os servos que receberam, que enterrou o talento, teve. Qual que é a punição? Vai ser lançado fora, onde vai ter choro e ranger de dentes. Então, como já falei para você a respeito da outra parábola, você pode também entender isso aqui. Então, esses não são argumentos suficientes para dizer que não era crente, porque nós sabemos que tem muitos crentes que fazem isso. Mas para encerrar, qual foi a conduta infiel desse servo? O que foi que ele fez? Vamos analisar o que foi que ele fez, cada ponto. Primeiro ponto, no verso 49 diz que ele passou a espancar os seus conservos. O que é espancar os conservos? Espancar os conservos é fazer mau uso da autoridade. Quando nós pensamos que temos uma grande autoridade, que somos maiores do que os irmãos, ou que temos controle sobre a vida dos irmãos, podemos definir para ele onde é que ele vai, onde é que ele não vai, o que ele come, o que ele não come, com quem casa, onde estuda, como vai viver a vida dele, onde vai morar. Quando nós começamos a achar que cuidar do conservo, cuidar de um discípulo, é começar a controlá-lo, manipulá-lo, aí, meu querido, a Bíblia fala que isso é espancar o conservo. Quantas ovelhas estão gemendo debaixo da autoridade de alguns pastores? Gemendo. Gemendo porque são controladas. Controladas. Algumas são oprimidas por aquela autoridade. Uma visão de discipulado manipuladora. A Bíblia fala que vão prestar conta diante de Deus, querido. Ah, pastor, mas eu fiz com sinceridade. Eu queria muito ajudar. Você queria muito ajudar se colocando como Senhor na vida do seu irmão? Será que você é tão louco assim? De achar que você é que sabe o que é melhor para ele? Ninguém pode dizer que é inocente se fizer isso. Ele sabe o que ele está fazendo é errado. Isso é fruto da arrogância, do orgulho. Ah, irmãos, o uso indevido de autoridade é algo sério na igreja. Sabe, rebeldia é terrível. Irmãos insubmissos é do diabo. Mas olha, o mau uso da autoridade é um sinal dos tempos. É um espírito do anticristo. O que é o mau uso da autoridade? O Senhor mesmo falou nesse mesmo capítulo aqui, ó, capítulo 24 de Mateus. Olha o que diz. Vira aí a página da sua Bíblia. Volta lá para o começo. No verso 4 diz assim: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. Ué, irmãos, como é que é isso aqui? Olha essa frase, parece muito estranha. Muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo.
Como que é possível alguém chegar aqui e falar, eu estou aqui em nome de Jesus para dizer que eu sou Jesus? Tem sentido isso? Eu estou aqui em nome de Cristo para dizer que eu sou Cristo. Não parece estranho isso? O que o Senhor quer dizer? Muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou Cristo. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, eu estou aqui em nome de Jesus. Portanto, o que eu falar para você é como se fosse Jesus mesmo falando. Você deve a minha obediência devida a Ele, porque estou falando no nome dEle. Eu estou aqui com as credenciais, eu estou aqui com o representante dEle, eu sou aqui o apóstolo, o profeta, ou sei lá o quê. O que eu falar é como se fosse Ele falando. A Bíblia fala, isso é espancar os conservos. Isso é espancar os conservos. Não é só você que tem o Espírito de Cristo. Não usa a sua autoridade para oprimir ninguém. Segunda coisa que eles fizeram, comeram com ébrios. Isso nos fala de ter comunhão com o mundo. Comunhão com o mundo. Os homens deste mundo estão embriagados com o quê? Com dinheiro, posição, política. Você conhece? Líderes estão embriagados com essas coisas? Posição, honra, lugares especiais, política, poder. Temos que entrar no poder. Cuidado. O contato aqui não é só com os beberrões desse mundo, não. Mas qualquer coisa que embriaga. O poder embriaga muito mais do que álcool. Coisa séria isso. Qual foi a razão da falta do servo? Porque ele concluiu, o Senhor demora. Tem muito líder achando que o Senhor vai demorar. Já passou 2000 anos, até agora não veio. Esse é o motivo do erro. Mas qual foi a consequência? O Senhor esperou mais cedo, o Senhor voltou mais cedo do que ele esperava. O Senhor voltou mais cedo do que ele esperava. E o Senhor lhe reservou a sorte junto com os incrédulos. Isso não significa que ele perdeu a salvação. Significa que ele teve um julgamento semelhante, uma punição semelhante. Compartilhou o mesmo lugar, talvez por um tempo. Entende? Sentiu uma aflição semelhante por um tempo. Você estava tão embriagado com eles, talvez você queira estar com eles um tempinho a mais. Você ficou com eles na hora da mesa do bar, por que não ficar também na beira da labareda? Então você gostou tanto da companhia, por que não vai mais longe com ela? É isso que o Senhor está dizendo. Não quer dizer que perdeu a salvação. Não quer dizer que vai para o inferno. Se o seu temor único é ir para o inferno, eu quero te abrir seu entendimento. Há a possibilidade também de prestarmos conta diante de Deus e sermos encontrados em falta. Se o Senhor tem confiado conservos na sua mão, faça como o Senhor, que vai apresentar cada um que o Pai deu. Todos, nenhum vai se perder. Os que o Senhor me deu, vou preservar a todos. Eu quero ser encontrado fiel. Quantos querem isso também na sua vida? Feche seus olhos. Lembra do seu conservo agora. Fala para o Senhor. Fala, Pai, quero ser encontrado fiel. Cuidando daqueles que o Senhor mandou eu cuidar. Cuidando de cada um deles. Livra-me de ser embriagado, Pai. Ó Deus, com os cuidados dessa vida, com as paixões deste mundo, com as posições. Ó Deus, livra-me. Pai Santo, eu clamo ao Senhor hoje. Que o Teu Espírito mova em nós. Para que sejamos achados fiéis diante de Ti. Em nome de Jesus.